A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante desta esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? E segundo Joana de Ângeles, a dor é bênção que Deus envia somente aos seus eleitos. Mas, um pouco mais tarde, o mesmo Espírito narra que há uma nova compreensão do amor. Quem escolheu o amor como única razão do existir, não precisa da dor para evoluir. Hoje o nosso tema, a dor e o despertar. O nosso convidado é Glauber de Oliveira. Mas antes, a nossa gratidão a vocês, net espectadores, César Ayala, que nos conduz até vocês, e a nossa gratidão a tudo e todos que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para que esse momento fosse possível. Às emissoras parceiras, às empresas parceiras, aos corações solidários que, em nome do Cristo, em nome de Deus, nos auxiliam imensamente. Gratidão a todos, paz profunda. Seja bem-vindo, Glauber de Oliveira. É uma gratidão imensa tê-lo aqui. Gratidão é nossa, Sebastião, toda a equipe, César. Mais uma vez, pegando a carona nessa espaçonave que há uns 6 anos nos convidou para embarcar. E cá estamos mais uma vez, meu irmão. Gratidão profunda. Eu vou ler um trechinho. Você começou com Leon Denis, nós falamos um pouco de Joana de Ângeles. Eu vou ler só um trechinho do Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo, só para acalmar os ânimos e reordenar as nossas ideias, nós começarmos o nosso tema. Almejar o estado de serenidade nirvânica e atingi-lo. Ambicionar o grau de luminoso e conquistá-lo. Eleger o grau máximo de meditação, o samadhi, e lográ-lo. Enfim, construir em si a síntese do ser e do saber operantes, fazendo-se um indivíduo de consciência desperta, procedendo à junção do amor e da instrução conscientes, é a meta suprema a que todos nos destinamos. Eis a fatalidade que nos aguarda. Deste modo, a autoiluminação é condição sine qua non para a libertação da dor e do sofrimento humanos. Longe de ser algo inatingível, trata-se apenas de um caminho natural, por meio do qual a evolução nos conduz, conclamando-nos a avançar ao encontro do Deus em nós, ou seja, a promover o autoencontro. Bom, seja bem-vindo todos vocês para esse autoencontro, para compreendermos um tanto mais a respeito da dor e do despertar de nossas consciências. Fique à vontade, Glauber, nós vamos trocando figurinha, vamos deixar a intuição e a inspiração divinas nos conduzirem. Perfeito. Só nessas citações nós já temos aí material suficiente para conseguir tirar o véu dessa ilustre visitante que sempre se faz presente, né, por necessidade e por misericórdia divina. E possivelmente, Sebastião, alguém que agora nos assiste esteja passando por uma experiência de dúvida. E é para esses amigos que nós gostaríamos de revelar um segredo. Ela vai passar. Mas a proposta é que esse passar, ele não é também uma garantia que ela não retorne. Ainda que
outra roupagem. Porém, quando ela retornar a essa visita, que ela nos encontre mais solidificados pelos últimos aprendizados, né, do último encontro, e com uma fé mais robusta, né, com a aceitação que existe e já tem a leitura que é uma lei, a própria lei, ela exerce a sua força e que naquele momento solicita a nossa observação das causas deste evento de dor, né? De modo que a gente possa compreender a real finalidade dos convites que são desafiadores e que serão por via deles. E nós realizaremos o burilamento do nosso espírito e o aprimoramento íntimo. Então, nós falamos a esses corações amigos neste momento e a gente gostaria de também citar novamente Leon Denis, que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Essa citação, essa frase está no Problema do Ser, no Destino da Dor. E se a dor é promotora do educandário terrestre, ela nos pede obediência, né? É isso, Sebastião? Ela nos pede que sejamos obedientes, mas aí a gente vai trocar uma figurinha e eu vou fazer uma outra pergunta, que pode ser que o pessoal que esteja nos assistindo também se faça. Mas espera aí, obediente ao quê? O que ela quer que nós obedeçamos? Então vamos imaginar uma situação. Eu até começo pelas informações odiernas e depois nós vamos recuando no tempo. Então, quando os mestres da acupuntura narram que dor é energia coagulada, e quando nós ouvimos de outros mestres da vida maior que a dor é bênção, a dor é um anjo que vem nos trazer uma informação que saímos, segundo Leon Denis, da corrente da vida. Ele narra que as duas causas primaciais da dor, orgulho e egoísmo, cessando as causas, desapareceriam os efeitos. Ou quando nós dissonamos ou distonamos das correntes da vida, e a vida é regida pela lei de harmonia. Então ela traz uma informação que nós estamos fora do prumo, falando numa linguagem bem simples, fora do eixo, com as ideias desordenadas, com os pensamentos em desalinhos, com as emoções desgovernadas. E quando nós vamos com as boas leituras, pacificando as emoções, enriquecendo a própria mente e estimulando as possibilidades de progresso e de ascensão consciencial, tudo vai passando, porque você pode perceber que uma dor dilacerante, às vezes a dor de cabeça, com algumas respirações e com reflexões profundas, desaparece a dor. E às vezes você está faminto ou há horas que não se alimenta e a dor também aparece pedindo alimento. E às vezes somente com essa respiração, que também é alimentação, ou com um simples copo d'água mastigando, ela desaparece outra vez, ou por intermédio de um banho, ou de alguns exercícios de relaxamento. Então eu entendo-a como uma entidade, porque se tudo é vivo, ela é um ser que vem nos lembrar que, mediante o que nos propomos perante as leis, distonamos do próprio propósito de vida e também da própria lei, que seria a harmonia que a tudo rege. Perfeito.
Franz Hartmann, na obra Ciência Oculta em Medicina, ele diz que o universo é único e é regido por uma única fonte de todas as leis. Contudo, existem muitas unidades menores em meio a essa grande unidade. E todas essas unidades menores terminam por constituir incontáveis selfies em meio ao self único. E seus interesses particulares, em muito, não são idênticos aos interesses do todo. O que faz com que a ordem obedecida por esses selfies temporários não seja a mesma do todo eterno. Então, a luta pela existência, longe de constituir a causa da ordem observável no mundo, ela é, na verdade, a causa da discórdia nele existente. Eu achei perfeita essa citação de Franz Hartmann nessa obra, porque ele traz justamente qual o mecanismo que o universo ele se expressa por uma única lei, por esse todo Deus, e a vontade, individualidade, quando ela movimenta um querer que busca uma separação com esse todo, que foi o que você trouxe também, e essa separação com ordens que destoam justamente da lei de equilíbrio e harmonia, ele tende a fazer uma opção, embora ele não consiga mais, a opção dele é caminhar sozinho, ele vai encontrar a educação da dor, que vem orientar justamente o retorno para o caminho seguro, né? Que é a própria liberdade que o caminho entre os dois guarda-reios, onde são permitido o trânsito, ele vai caminhar de uma forma mais segura, sem produzir, como o Ramatiz fala, as colisões nesse trajeto, porque é onde é permitido ele caminhar. Até já que você lembrou de Ramatiz, vamos trazê-lo mais uma vez na obra Sob a Luz do Espiritismo, quando no capítulo 7, que ele trata sobre a mente, fica muito claro que a dor também é quando nós distornamos desta harmonia e nós vamos bombardear os elementos infinitesimais que sustentam os nossos corpos, que são vírus, ultravírus, bactérias, micróbios, vermes. A reação deles quanto a essas ondas desarmônicas, o debandar desses pequeninos e até dos universos celulares, é o que também chamamos de dor. É como se aquela forma, aquele tecido estivesse morrendo. Então, quando os elementos componentes dessas microestruturas ou mini-consciências, tanto atômicas, subatômicas, moleculares, celulares, etc., quando entram em convulsão. Então, eles começam a fugir das agressões, porque eles, segundo o Miramês, só obedecem às leis universais, são as leis de harmonia. E quando algo desarmônico os convida, eles se recusam. E aí o tecido começa a desfazer, a união molecular na célula começa a desordenar-se e até as estruturas atômicas também. Perfeito. E ele lembra também uma frase que uma casa dividida contra si mesma desmoronará. Ele traz essa frase justamente na sequência dessa concepção de afastar-se da ordem que constitui o todo, né? Ainda que ela seja uma ordem deliberada ou instintiva, né? A sua própria vontade, maior será a desarmonia causada no organismo, né, como um todo, e maior, se existe uma desarmonia, maior será a doença ou a dor. E, sobretudo, quando a gente fala da criação, a dor na criação ela não existe.
mas ela é permitida. E se é permitida, tem propósito. Né? A dor, ela é matéria ainda criada pelos próprios alunos dessa escola. E pensando sobre isso, a gente compreende que o grau que é estabelecido da visita da dor, ele está estabelecido com a força das resistências que o ponto de origem ele possui. Né? E a intensidade necessária ela será oferecida justamente como oportunidade de reajustamento. Diante desse cenário, Sebastião, a gente pode compreender, nesse sentido, que a dor, justamente, ela é criada pelo próprio aluno, porque a criação, ela não criou a dor. Ela ofereceu como uma possibilidade, como um mecanismo de reajustamento e de realinhamento do indivíduo ao caminho seguro. Né? E a gente sempre lembra essa frase, para mim, do caminho seguro, ela faz muito sentido, e justamente com essa frase de Ramatiz que nós colocamos, porque se eu caminhar muito perto, seja do lado esquerdo ou do lado direito, nas margens da pista, eu fico sem plano de ação, sem raio de ação suficiente para poder transitar. E a chance de eu ralar a minha lateral no guarda-reio e possivelmente passar esse limite, ela aumenta. Então, o caminho do meio, ele nesse momento, ele vem como uma sugestão e a indicação do caminho seguro, para justamente eu ter um campo de ação maior. E nesse sentido, eu pergunto para você, Sebastião, o caminho do meio, ele é um exercício que você leu do Joana de Ângeles, né? Quem não mais precisa da dor, ele já utiliza o amor como processo evolutivo. Eu só consigo, nesse momento e nessa faixa terrena, tendencialmente, buscar o meu progresso pela visita da dor? De acordo com o grau de conhecimento e da vivência do conhecimento, de acordo com Joana de Ângeles. Nós colocamos no segundo livro, mais ou menos com essas palavras: o conhecimento nos liberta da ignorância. E a vivência desse conhecimento nos liberta do sofrimento, que advém da própria dor. A frase que eu disse de Leon Denis, vou ler um trechinho dela mais completa. Todos os males provêm de agirmos em sentido oposto à corrente da vida. Se tornarmos a entrar nessa corrente, a dor desaparece com as causas que a fizeram nascer. E ele fala que nós saímos dessa corrente por 2 motivos. O egoísmo, quando você falou dos pequenos selfies que querem andar por conta própria, destonando da própria lei que a tudo integra. E o orgulho, onde eu me acho o cara, e às vezes quando eu não subo pisando em cima dos menores, eu imponho o que eu julgo como verdade e acabo sufocando todos esses seres. Quando esquecemos com Emmanuel que somos sempre a soma de muitos, e lembrando de Francisco de Assis, num dado momento eles fazem um jejum, e lá, tantas horas transcorridas, um dos monges confessa a ele que não aguentava mais a fome, que deu uma vontade de comer, né, um pedacinho de frango, você sabe da história. Então ele para também o jejum, a meditação, e vai confeccionar o franguinho e comer com ele. Se imaginarmos esse monge, o nosso corpo biológico, até perispiritual, porque o corpo perispiritual se nutre de emoções.
quando escasseia as nobres emoções, ele começa a morrer. A dor acontece quando a gente fala da fibromialgia, a dor da própria alma. Se eu tivesse o hábito das boas leituras, das boas músicas, o relaxamento, a meditação, a oração, eu estaria nutrindo esse universo psíquico-emocional. E refletindo no universo biológico, e agora com a alimentação adequada, com os relacionamentos harmoniosos, eu estaria deixando de buscar numa velocidade mais vasta a minha própria iluminação como consciência condutora desse universo psicobiofísico, e eu foco na minha evolução moral e espiritual e esqueço que eu preciso desses pequeninos. E quando eu interrompo essa transformação moral, que segundo André Luiz, numa de suas obras, não me lembro ao certo se é Nos Domínios da Mediunidade, que a criatura descobriu que precisava educar-se moralmente e imprimiu uma velocidade tão intensa na transformação que ele estava matando o próprio corpo. E durante o desdobramento no sono, eles precisaram desacelerar o personagem para que ele voltasse no outro dia e seguir a meta, mas numa sequência ou numa cadência menor, porque senão ele adoeceria o corpo e o corpo não suportaria e poderia ter um AVC, um infarto, um mal súbito qualquer, ou simplesmente ir adoecendo de forma gradativa até não suportar mais. Então, quando nós percebemos estas realidades e atendemos cada um no seu estágio, dentro desse todo que somos, e com um plano de carreira para todos eles, e sabendo, conforme vocês estão entrando agora em estudos, e no grupo de São Paulo, outro dia, São Paulo não, lá da Neuza Marques, lá próxima a Guarulhos, coordenado por ela, mas tem seres por toda parte. Então a pergunta foi, para onde vão os elementais que saem dos nossos corpos? Porque às vezes dentro do meu próprio corpo tem elementos que conseguiram um exercício fantástico no sistema nervoso. Chegou ao ápice. E ele quer avançar, mas para avançar, você esqueceu da hierarquia que antecederam? Quando você estava no sistema digestivo, você avançou para o sistema respiratório. Ficou um tempo até assimilar as lições e você voltou lá para ensinar o que aprendeu, para preparar os de lá, para assumir o estágio em que você se encontra, para que você pudesse avançar para o circulatório. E quando você estava no sistema circulatório, você voltou ao respiratório para preparar os seus substitutos para que você pudesse avançar para o sistema linfático. E assim, para o endócrino, até chegar no sistema nervoso. Por isso que Jesus fala que só desce quem subiu. E esse mecanismo, a dor é muito maior do que aquela que nós falamos até agora. Quando você avança egoisticamente e esquece que tem que retornar para dividir o que alcançou. Porque a harmonização, o processo de iluminação acontece mais acelerado quando nós retornamos degraus por onde passamos para dar a mão, para lecionar o que já assimilamos. Do contrário, a dor é dilacerante porque nós vamos perdendo os próprios elementos que não alcançam o nosso processo de iluminação e vão ficando para trás. Perfeito. Que elucidação fantástica, porque lá no início você falou do plano paranirvânico, né, na citação que você leu. E no plano paranirvânico a gente compreende que
em síntese, ele está solidificado pelo amor participação, né? Pela vivência, justamente. Quando você trouxe esse exemplo, o ser imprimiu uma vibração, conseguiu alcançar uma vibração elevada, porém, aqueles seres em que dependiam dele para esse processo de evolução, para esse estender de mão, ainda não estaria preparado para esse projeto. É isso? Exatamente. Porque vamos dar um exemplo numa grande empresa. Você pode imaginar o plano de carreira desde o mais simples serviçal até a diretoria. E eu tenho um exemplo na própria família, porque o sonho do meu irmão que partiu há um tempo atrás era promover nossa irmã a um estado de chefia na própria empresa. Mas ela não admitia dividir o conhecimento que tinha, preparando alguém para ocupar o seu lugar. Então ele não conseguiu realizar esse intento. Então, no nosso próprio universo consciencial, quando recusamos a preparar alguém, sem medo de alguém tomar o nosso lugar, para ocupar o lugar onde nos encontramos, e o interesse pela evolução da empresa, pela promoção de todos, pela sua maestria naquilo que se propõe, alguém que está na frente enxerga esse mecanismo solidário e fraterno e vai providenciar nossa promoção. Isso é um fato, principalmente quando nós fazemos mais do que fomos contratados para fazer, que é o que a gente chama de abnegação. Então, quando assim agimos, nós estamos pedindo promoção e aumento de salário. Agora, quando fazemos aquém do que fomos contratados e recusamos essa solidariedade, o dividir conhecimentos, nós estamos pedindo demissão. E normalmente ela ocorre. Aqui mesmo em Três Lagoas, nós temos muitos casos. Eu não vou citar nomes, embora seja pessoas bem próximas, que na época ainda do Dr. Antônio Hermínio de Moraes, ele dava cesta básica, um salário, durante o treinamento para alguém capacitar-se para futuramente trabalhar na sua empresa. E ele sempre dizia, eu não tenho, na realidade, empregados. Eu tenho uma família com mais de 40 mil colaboradores com seus familiares, dava mais de 100 mil pessoas à época. E 2 personagens conhecidos, um tinha um espírito de equipe. As notas eram sofridas, passavam raspando. E o outro tirava as mais altas notas, mas egoísta. O que teve as menores notas e o espírito solidário, fraterno, foi admitido, está até hoje na empresa. Já tem quase uma década. E o outro sequer foi contratado. Então, isso acontece no nosso próprio universo. Quando nós queremos que o nosso corpo atinja um grau de maestria e não fornecemos ao próprio corpo as condições para que isso se dê, principalmente saindo do nosso interior com as mais altas vibrações e mergulhando dentro dele, indo até as mais primárias situações para acolher e mostrar que nós o amamos. E não só isso, porque você vai levando um novo projeto e um propósito de vida, que são novas leis, novas diretrizes, e depois você tem que providenciar a matéria-prima para que ele possa executar a função. Porque às vezes nós fazemos uma meditação belíssima, ficamos, como nós lemos aqui,
Nós almejamos um estado de serenidade nirvânica e queremos atingi-lo. É justo. Ambicionamos um grau que Joana de Ângeles chama de luminoso, que é o processo de iluminação no mais alto grau. Ou queremos conquistar ou eleger um grau máximo de meditação que nós chamamos de samadhi. E podemos lográ-lo. Mas estamos dispostos a pagar o preço? Porque quando nós falamos de ficar num jejum prolongado ou jejum intermitente, nós avisamos o nosso corpo que vamos fazer isso e para quê? E qual o material que vamos dar após desintoxicá-lo? O mesmo que o intoxicou? Por isso, sem essa consciência, por isso que a dor e o despertar, se eu desperto para essas realidades, eu não preciso da dor para me lembrar dos meus deveres, de minhas responsabilidades. Porque eu vou ser uma pessoa inicialmente resiliente, resolvendo as situações com proveito, e futuramente proativa. Eu já sei que na cadência em que me encontro, tal coisa pode acontecer, antevendo tal acontecimento, eu já faço a prevenção. Por isso que Miramês fala que no futuro não terá médicos, nem enfermeiros, no sentido de cirurgiar alguém ou fazer o trabalho de enfermagem que nós sabemos hoje. Mas haverá médicos para fazer o trabalho de prevenção, para tratar a pessoa com um mecanismo para que ela não mais adoeça, sem precisar que ela expulse, por intermédio das cirurgias, parte de si própria. Então, a medicina é o que nós chamamos de medicina humanizada, quando Miramês fala, ou Kardec antes dele, se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os pacientes com as palavras. Então, aí vai ser palavras que curam, abraços que reorganizam, e assim será a medicina por vindoura. E sabendo disso, que o despertar da consciência já nos mostra que temos um médico interno no corpo esperando só as ordens seguras de nossos pensamentos. Temos uma fonte permanente de energia em nosso perispírito para suprir, se por acaso essa farmacopeia que já existe no corpo escasseie, temos essa outra fonte. E uma fonte inesgotável e inestancável na própria mente, segundo André Luiz, Joana de Ângeles, e a mente é uma emanação do espírito que está em conexão com o cosmos, principalmente quando falamos de éter cósmico ou de fluido cósmico universal, que é a nossa conexão por intermédio do centro coronário. Quer dizer, a dor vai existir, vai permanecer enquanto permanecermos na ignorância de nós próprios e de tantos recursos à nossa disposição. Exatamente, perfeito. Quando você fala desse auxílio e dessa proposta que deve ser colocada para todos esses seres que antecede o projeto, né? E, sobretudo, quando eu retorno para auxiliar, quem retorna para fazer essa assistência, ele visita novamente a lição. E se ele visita novamente a lição, ele se torna um guia mais preparado para a condução de todos esses elementos a novos patamares no processo evolutivo, né? Ele, na condição de instrutor, e quem está à dianteira, como você bem falou, instrui pela libertação. Instrui não querendo dependentes ou tutelados, como nós vimos recentemente, mas como parceiros de evolução, parceiros de jornada.
Ou seja, esse servir que é, como diz Ramatiz, os servos fiéis receberão os salários da paz. E essa paz que o servo fiel, que considerou os irmãos menores e acompanhou sem violentar o processo de todos eles, ele já tem a consciência do dever cumprido. Por isso recebe os salários da paz. Podemos compreender dessa forma. É exatamente dessa forma. Nesse sentido, Joana de Ângeles, e nós colocamos também no segundo livro, ela fala assim: felizes nos sentimos quando percebemos que já não nos é necessário conduzir e nem mesmo sugerir as providências capazes de garantir a vitória do bem na esfera de ação de nossos amigos encarnados. Eles ficam felizes quando não são mais necessários e cada um está fazendo a sua parte. Cumpre-nos nossa tarefa integralmente quando a tutela que exerceríamos sobre nossos irmãos encarnados é, por força de seu progresso, transferida para a esfera da intuição pura, desenvolvida no hábito salutar da meditação e da realização com o Senhor. Não queremos autômatos, nem tutelados. Desejamos amigos na terra capazes de realizarem conosco todo o bem que seja de se desejar a cada momento de nossa evolução. Então, esta informação é de Ramatiz, mas Joana de Ângeles fala a mesma coisa. Eu busquei a de Joana, achei a dele, então ela fala a mesma coisa. E ouvimos isso certa feita na Rádio Boa Nova, com o chamado Preto Velho, na época manifestando por Vanderlei de Oliveira. Ele dizendo, nós não queremos mais instrumentos, queremos parceiros. E ouvimos isso, ouvimos isso, né, ao vivo e a cores em Dourados, Mato Grosso do Sul, quanto nosso amado amigo de milênios, Tupinambá, que até então tem Dona Rosa como instrumento. Mas daqui a pouco ela vai passar o bastão para a Adriana, que é sua filha. E ele já antecipou, não queremos mais instrumento, eu quero que você venha trabalhar comigo, quer dizer, saia do corpo, deixa seu corpo em algum lugar e venha ser parceiras no processo, e não mais que eu faça por seu intermédio. E é um trabalho magnífico desses mestres, porque isso é o despertar da consciência e, ao mesmo tempo, cada um cumprindo o seu papel. Porque quando vimos isso a primeira vez, foi na obra A Gênese e no Livro dos Médiuns. As aptidões são tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Se o encarnado já sabe, o desencarnado não precisa nem agir diretamente auxiliando. Fica a uma certa distância, porque tudo que eles querem é que caminhemos com as próprias luzes. Perfeito. E aí a gente já vai construindo aí e recebendo os elementos necessários para responder aquela primeira pergunta do Leon Denis. Por que existe a dor? Então, diante disso tudo, por quê? Como consequência da desobediência à lei de equilíbrio e harmonia. Agora, a questão, acho que, não sei se a gente pode colocar como a mais importante, mas para quê? Para que existe a dor? Se o porquê é consequência da desobediência, para que, de uma forma simples, para voltar à obediência. Para voltar a esse alinhamento e estar em fluxo com o todo. Né? Porque você já lembrou bem que a acupuntura diz que o processo de estagnação, um processo que trava o fluxo natural da vida, desse movimento, ele tende a causar dor. Se eu
solto e busco a integração com esse fluxo, a tendência natural é a fluidez da vida. E vida é saúde em todas as suas vertentes. Eu acho que a gente já começa a tatear a resposta para nós e para os amigos que estão assistindo, para a gente conseguir ser proativo, como você bem lembrou, e a Joana Dias fala isso também, né? A proatividade de buscar os recursos em si mesmo para que tenhamos a resistência necessária quando a visita da pedagogia divina na apresentação da Senhora Dor, ela nos visitar, que nós possamos ter, até sobretudo, uma visão antecipada desse porvir, porque a fé também nos traz essa capacidade de compreensão daquilo que nós dissemos lá no começo. Vai passar, mas ela pode passar de que forma? De uma forma assumindo a parte que me cabe realizar, assimilando a experiência e colocando um novo projeto. E qual é o novo projeto? Ele é em respeito a todas essas consciências que estão até o momento habituadas com as ordens que receberam. Eu estou considerando todo o contexto e movimentando o amor como uma possibilidade de uma vida nova, mas pegando na mão, acolhendo, colocando todas no colo, não só com uma conversinha fácil, mas buscando essa expansão pela ação, para que seja convincente e alinhamos aquilo que intelectualmente nós propomos e criamos uma concepção mental, mas, sobretudo, movimentamos com o sentimento a verdade que existe em nós, para que solidifique esse novo projeto. E o solidificar que eu pude compreender na sua fala, que esse seu exemplo foi magnífico, é cada vez que eu me proponho a fazer o que o Cristo fez, a servir, desde os mais pequeninos, trazendo eles para um processo e um projeto de libertação, mas tendo como ponto de partida quem está na frente do projeto de agora, que sou eu, fazendo com que a minha vontade ela exerça a sua soberania, a vontade do Espírito, né? E que ela seja firme e resiliente para resistir a essas visitas da professora Dor. Exatamente. E ela própria nos deu uma dica aqui agora bem interessante. Ela falou: eu só apareço onde haja escassez ou excesso quando falamos de saúde. Então, se há uma escassez dos elementos ou um excesso, eu apareço para que volte ao equilíbrio. Porque já pensou se não houvesse a dor trazendo esse aviso quando a gente gosta de comer tal coisa e às vezes a coisa está abundante? Será que pararíamos tão fácil? Se ela não aparecesse, já não é hora de... Já começa o desconforto e etc. Então é bem interessante analisar a vida em todas as suas expressões e saber que não existe nada de inútil. Então hoje mesmo ainda falamos ao conversar com a criatura que, tendo o processo cancerígeno até tal ponto saneado, mas não houve a mudança comportamental devida e retornou o processo. E aí nós explicamos a primeira coisa. Falei para começo de conversa, Deus não criou doenças. Nós as criamos e ainda criamos personalizadas. Não sei se você lembra, com certeza, claro que você lembra, porque você trabalha na área da saúde, quando Hipócrates, diante de uma situação de enfermidade, ele fala: eu quero saber primeiro quanto você está disposto a desapegar-se da doença para ver se eu posso fazer alguma coisa por você, completando agora com as minhas palavras.
Porque às vezes nós criamos situações sofridas, dolorosas, só para termos uma assistência afetiva, principalmente, ou outros interesses que nós gostaríamos por perto. E isso eu falo porque eu já fiz isso. E quando a gente acorda para essa realidade, é libertador você ser autossuficiente quando Joana de Ângeles nos ensina a amar. Para o ideal num relacionamento é cada um se amando sem necessitar do amor do outro para ser feliz. Nós vamos expandir a nossa felicidade para o meio. Mas quando eu coloco a minha felicidade nas mãos do outro ou vice-versa, ninguém tem a capacidade de me fazer feliz, principalmente se eu não me disponho a ser feliz. Então ela fala que às vezes a gente está num relacionamento conflitivo com a desculpa de querer salvar o outro que não quer salvar-se. E quando falamos da dor, ela existe em milhares, milhões de expressões, porque a dor física já aparece em múltiplas realidades. Quando falamos da dor psíquica, emocional, no fenômeno da afetividade, e quando falamos ainda num grau mais elevado da dor moral, e também a dor espiritual. E às vezes queremos nos curar fisicamente, temos a melhor assistência medicamentosa, os melhores profissionais em todas as terapêuticas, mas eu não quero mudar o meu modo de pensar. Eu continuo com ciúmes, magoado, ressentido, com desejo de vingança, facilmente usando a maledicência, a maldade. Como que consegue receber o alívio? Não tem jeito. Porque da mesma forma que Leon Denis fala que um único pensamento ou uma palavra expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Então você acaba de fazer uma sessão de acupuntura, coloca tudo no devido lugar. Assim que eu levanto da maca, eu lembro que vou chegar em casa e lá tem alguém que eu não quero bem. Ou que não deseja o meu retorno. E se não trabalharmos isso, mesmo antes de chegar em casa, eu já vou ter acumulado o energismo e posso chegar em casa já dolorido outra vez. Por isso que o tema foi perfeito, a dor e o despertar. Ou seja, quem acordou para o amor, que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, não vai precisar da dor, porque não vai ter escassez nem excesso, porque não vai ter apego para ter o excesso. E não é um pedinte que vive do suor alheio para ter a escassez. Então ele cumpre fielmente os seus deveres por ser lei da vida. Então fazendo a sua parte e recebendo o salário digno e justo, porque todo esforço bem direcionado multiplica as possibilidades em 100 ou 1000 vezes, segundo Joana de Ângeles. Perfeito. E o sofrimento moral produz sentimentos. Ele narra dessa forma. E essa experiência de dor, ela possibilita o aprendizado e muito por contraste, né? Como já tem a possibilidade de fazer a leitura sem se vitimar dentro desse processo, né? E ele tem por objetivo a preservação do conjunto, né? E a memória dessa experiência e a captação desses estímulos sensórios que desencadeiam em muitas expressões emocionais, como você trouxe. E o Leon Denis ele diz também que a dor física é um aviso da natureza, conforme você falou, que procura preservar-nos dos nossos excessos. Você foi pontual nisso.
E sem ela, nós abusaríamos da nossa maquinária biológica ao ponto de destruirmos o projeto antes do tempo acordado. Então, ela faz um papel regulador, justamente nos protegendo de nós mesmos. Com É muito certeza. interessante esse mecanismo, e quando a gente se abre a essa nova proposta, embora seja bastante desafiador, né, Sebastião, diante de todas as possibilidades e estímulo da dor, né, a gente está falando do apego, tem muito a dor do luto, né, que nós vemos ainda, esse rompimento energético da presença física, ele causa, e é natural que assim seja, essa dor, mas se a gente começar a compreender esse estímulo com uma nova percepção, uma nova ótica, nós vamos compreender que é um convite a um, um nível mais elevado de amor, onde os olhos não mais precisam ver fisicamente, porque a gente sabe que o sentimento ele tem um eletromagnetismo muito maior do que qualquer outro sentido, né? E ele manda buscar qualquer tipo de sentimento afim os corações que se amam jamais se separam. No caso do luto, quando a gente se propõe a uma nova concepção de entendimento nesse sentido, eu acredito que é um refrigério justamente para a própria caminhada, para essa libertação dessa necessidade de ainda ter por perto. Quando a gente compreende o mecanismo da lei, não queremos mais travar esse processo e aceitamos como uma proposta até de sublimação daquele ser que muitas vezes, dependendo a enfermidade, se assim for, que o levou ao fator derradeiro, era alívio justamente para a própria tarefa. Né? Exato. E vamos colocar mais um tempero nesse manjar, Bora. porque Joana fala de dor evolução. E eu falo, como o Divaldo fala para ela, mas que negócio é esse, senhora? Dor evolução, porque quando nós nos propomos, dentro de uma empresa, um processo de promoção pela produção, muitos já se recusam e, dependendo da situação, até pede demissão. Então, nos nossos corpos não é diferente. Quando nós nos propomos essa sublimação, um maior grau de maestria, a seleção dos elementos, tanto a alimentação em todos os seus degraus, nós percebemos essa dor porque as estruturas vão morrendo para renascer, para renovar-se, porque isso é da lei. Então, tudo morre para renascer, para renovar-se. Então, isso acontece no nível celular ou em qualquer estágio, dependendo do que se propõe. Porque quando fazemos o jejum intermitente, que cessa de chegar ao interior das células o alimento costumeiro, e não ofertamos o alimento mais sublime, as organelas mais fortes vão se alimentando das mais frágeis, principalmente as mais rebeldes. Mas quando temos o cuidado de negar o alimento X e por antecipação já fazer o planejamento de ofertar o Y e mostramos os porquês, não há essa dor. Mas do contrário, há dores dilacerantes só de você imaginar que amanhã vai ter que mudar o seu cardápio. Então o corpo começa a doer hoje. Fala, amanhã não vamos ter aquela picanha gordurosa para quem gosta da carne, nós vamos ter um outro tipo que às vezes o corpo não está acostumado. E se não houver um preparo, a dor é a recusa dos elementos que estão no corpo de relacionar com os elementos mais nobres que virão, porque eles vão ter que enobrecer-se para acompanhá-los. Porque agora eu estou selecionando os açúcares, por exemplo. Não virão qualquer um.
e outros ingredientes que fariam parte do meu cardápio. E quando sabemos que no pensamento podemos criar átomos, combiná-los e construir moléculas e construir alimentos, medicamentos, e antecipando esse treinamento, dando ao próprio corpo esses elementos que eu almejo trazê-los fisicamente, mas agora eu estou criando mentalmente para que eles possam experimentar. Eu não preciso matar o tomate novo que eu pretendo, da estrutura X, mas eu crio a realidade para experimentar. Vai ser uma experiência nova. Então ninguém está vindo para vos expulsar, está vindo para melhor colaborar com o nosso processo evolutivo. Não pretendemos deixar ninguém para trás. Todos são convidados ao festim. Agora só fica e participa das alegrias da festa quem vestir a roupa nupcial, quem modificar-se por sua vez. Quando avisamos o corpo disso, é tranquilo. Mas quando vamos na casa de alguém e não fazemos esse preparo, principalmente quando não sabemos o cardápio e não sabemos fazer essa reprogramação em segundos, a gente passa vergonha. Nós vamos falar, eu não gosto disso, ou vai comer e sentir um desconforto, às vezes no local, e passar um vexame. Porque se tudo é vida, se tudo nasceu do amor, eu ainda estava construindo, no glossário do livro, o item mais complexo que foi para criá-lo foi o do éter cósmico. E foi Leon Denis que trouxe esse diferencial que Mira Messer coloca quase sempre éter e fluido cósmico como se fosse a mesma coisa, porque não deu para trazer, mas Leon Denis fala que há um fluido sutil antes do éter. Esse foi moleza, é o psiquismo divino. Mas o próprio éter dá origem ao fluido universal. Então eu tinha que colocar que esse éter cósmico é oriundo do psiquismo divino. Ele nasce da transmutação dos espíritos recém-saídos desse psiquismo. Então não foi fácil, porque dependendo do jeito que você coloca, gera mais confusão do que... Sim. Então se nós temos esse psiquismo divino, de onde nós podemos extrair, de acordo com a nossa capacidade, e criar os próprios espíritos. Porque quem tem a capacidade pode fazer isso. Mas eu posso apenas combinar esses espíritos e formar o meu éter cósmico ou absorvê-lo por intermédio do centro coronário. Então tudo vai depender da nossa capacitação. Se eu sei fazer, eu pego a matéria-prima. Se eu não sei, eu pego o éter pronto. Mas se eu sei criar o fluido cósmico, se eu não sei, eu vou pegar o fluido cósmico e o restante alguém vai fazer. Mas supondo que eu não saiba, eu vou pegar a matéria mental, ou a bioenergia, ou recebê-la pronta através do passe, ou por intermédio do passe. E só ficando por aqui, quantas pessoas entram anos e saem anos numa casa espírita, por exemplo, recebendo passe e nem quer saber o que significa. E às vezes nem o próprio passista quer estudar muito, porque se estudar, às vezes desiste da tarefa pelo tamanho da responsabilidade, que às vezes ele ignora essa realidade. Então, quando temos essa consciência desperta e dessas possibilidades infindáveis, nós podemos, num processo de prevenção, se começa a escassear, o corpo já dá sinal sem doer. Mas se recusamos a atender, aí a dor chega, e eu costumo dizer, eu até ia ler aqui, do segundo livro também. Quando aceitamos caminhar atendendo
ao inefável convite do amor, evitaremos o desconforto tormentoso e aterrador, inerente ao cadinho da dor, resultante das energias estagnadas, ociosidade mórbida e congestionadas, acúmulo sem proveito. Perfeito, perfeito. E diante desse cenário de tantas possibilidades, de tantos convites, a gente já sabe, e isso é um fato, sem diagnóstico sincero, não há tratamento efetivo. Então a dor, ela nos coloca frente a frente com as nossas criações. Ela nos coloca olho a olho com as frequências que ainda reverberam em nós. Mas para que haja um aproveitamento ideal desse encontro, é preciso a aceitação, que muito ainda faz um trabalho de estagnação e de demora nesse processo de dor que carreia para esse sofrimento. Por todo esse processo que você nos auxiliou, o tempo em que se demora nos eventos de dor, carreando para o sofrimento, cria-se as dificuldades de manifestações no corpo físico, que é o que a gente já sabe, dependendo do teor dessa prisão que se foi criada, né, Sebastião? Exatamente. Uma outra frase que eu tenho muito viva em mim sempre, que é de Nicanor, que a dor é um produto do impacto do amor sobre a imperfeição humana. Essa frase diz muito para mim porque a gente consegue compreender, sobretudo, a misericórdia divina dando auxílio para que a gente resista menos ao nosso processo evolutivo, de sair de um lugar onde nós já não deveríamos estar mais e que avancemos justamente nessa seara para que a gente possa justamente, a partir da compreensão que existe um mecanismo e que ele não é punitivo, mas que devemos abraçá-la para justamente nos tornarmos, nessa permuta, nesse intercâmbio, os próprios instrutores dessas frequências. E ele continua dizendo: seria a dor ainda o mecanismo mais adequado para o conhecimento de uma verdade mais ampla e profunda dentro de nós? E aí ele vai dizer o que você já respondeu anteriormente, que nós complementamos. Ele fala que sim, mas é preciso conhecer, primeiramente, o mecanismo da vida para chegar a colocá-lo em prática. Então ele reúne um pouco daquilo que nós trouxemos e a gente acabou alinhavando aqui para dar essa concepção de entendimento do mecanismo, da forma como o universo se expressa e qual a parte que nos cabe realizar nesse fluxo. Exatamente. Eu fiquei imaginando aqui, muitas pessoas falam, o conhecimento está muito bonito, mas agora colocá-lo em prática que é muito complicado. Não tem nada de complicado. Então, na prática, o que você pretende? Vamos supor que nós pretendemos na prática ser mais pacientes. Mas paciência se ganha competições ou se exercita? Então nós vamos exercitar. E eu tenho inteligência do que significa, porque ela não é inatividade. E nós fizemos também no glossário o item paciência. E a partir das informações de Emmanuel. Então, se é a ciência da paz, se é a tranquilidade interior, dependendo da situação em que nós nos encontramos,
o que nós chamamos de promoção de uma determinada situação, não é senão você pegar a estrutura da tristeza, por exemplo, e você quer a alegria. Então você vai ter que construir um estágio chamado alegria e vai convidar os elementos da tristeza e promovê-los todos. Inicialmente pensa que se é assim. Isso é um equívoco tremendo. Nós vamos, segundo o Pastorino, começar a construção nova. E conforme o que colocamos logo na página de autógrafo do segundo livro, não brigue com o velho, construa o novo, Sócrates. Então eu começo a construção nova. Eu convidei todo mundo para o festim. Agora eles têm a oportunidade de aceitar ou não. Quem comigo não se ajunta, espalha. Então, a partir do momento em que eu defino construir a alegria, a tristeza, ou ela aceita a transformação, ou ela sai do meu próprio cenário naquele momento. Ela pode retornar mais tarde, como o filho pródigo o fez. Então não é difícil. Hoje mesmo refizemos uma oração que fizeram para que a gente pudéssemos orar pelo Brasil. E num determinado momento da oração, a pessoa que nos passou, eu até passei de volta para que ela pudesse me dar um feedback. E ela não o fez. E eu segui passando adiante a que nós construímos. E ficou assim. Porque se olharmos hoje o Brasil, nós somos uma cópia do nosso país. O que está acontecendo em nosso país está acontecendo no interior de cada ser. Assim como somos uma cópia do nosso planeta. Então começou a oração de uma outra forma. E eu deixei assim: amado Mestre Jesus, poderoso Rei, estamos diante de Ti para mais uma vez implorar Teu auxílio. Sabemos que estamos em uma grande guerra no reino espiritual, porque é na consciência de cada um que está acontecendo. Envia, Senhor, os Teus anjos guerreiros para lutarem por nós nas regiões celestiais. Eles vão lutar por nós nas regiões celestiais, porque aqui cabe nós fazermos o nosso processo. Permita que o bem vença essa guerra. E aqui estava o contrário. Permita que o mal, aí faz todo um enredo falando dele, para que ele não vença o bem. Se eu quero que o bem vença, por que eu vou falar do outro? Eu estou falando do propósito que eu quero que aconteça. Clamamos a Ti a misericórdia pelo povo que sofre e implora por socorro. O povo é tudo que existe em nós que está sofrido. Senhor, acampa Teus anjos guardiões por todos os recantos de nossa nação, permitindo que reine somente a paz, a concórdia e o amor. Aqui quem construiu a oração falou de tudo que existia, pedindo para cada setor e sempre falando do contrário, fazendo a propaganda do que a gente não quer. Porque se eu lembro do que eu não quero, eu ativo. Sara, meu Pai amado. Agora eleva o grau. Até então eu estava pedindo ao Cristo interno. Agora nós mudamos o tom. Avançamos um degrau. Sara, meu Pai amado. É esta nação que te clama.
dá-nos mais uma chance de mudança e transforma junto a este abençoado país o coração do teu povo. E agora pedindo ao próprio Deus interno: ó Deus, permita que os valores da família e o amor à pátria sejam preservados por amor do teu nome. E aqui, mais uma vez, a pessoa que construiu foi todos os valores contrários que ela estaria brigando. Querido Pai, nós te entregamos o Brasil, que aqui significa a nossa consciência, em tuas mãos. E cremos que farás somente a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que por meio do Cristo que chegam as informações a nós. Então, esse processo de construção de um projeto, de uma oração, você tem que focar no que você pretende que aconteça. Então, quando fazemos um autoexame, nós reconhecemos os enfermos em nós. Mas na hora da proposta de transformação, nós vamos estabelecer o processo de resgate dos enfermos. Nós não vamos ficar focando naquilo que os perturba. Eles já estão sofridos por si mesmos. Nós vamos focar no que nós pretendemos ofertar a esses seres. E mostrando que todos eles, o que nós chamamos de ausência ou ignorância do bem, ou alguém chama de mal, nós estamos construindo o bem. E ele é apenas um estágio. Então ele pode vir para o festim. E isso em tudo, nesse processo da dor. Então a dor seja física, psíquica, emocional, moral ou espiritual, e eu preciso fazer um autoexame para saber onde houve o excesso, onde houve a escassez. Onde houve a escassez. Tanto na área psicobiofísica, quanto na área moral e espiritual. Porque quando falamos que emoções também se nutrem, porque a emoção ciúme, ela vai pedir elementos semelhantes para se manter. Mas se o processo não é mais o ciúme, a manutenção dele, mas sim a autoconfiança, eu não preciso ficar brigando com ciúme ou justificando. Eu começo a desenvolver a autoconfiança. Se eu valorizo e dou atenção para o trigo, o próprio trigo transforma o joio em trigo. Porque eu não vou mais dar alimento para a erva daninha, que é o joio. Porque o meu foco é o trigo. E ela está convidada a transformar-se em trigo. E como ela não vai receber o alimento que tinha até então, para manter-se como tal, ela vai ver o outro crescendo por sua vez, ela vai desejar morrer para ser integrada naquela estrutura maior. Mas é com você, por conta do tempo, se você quiser agora fazer o fechamento, fique à vontade. Perfeito, Sebastião. Esse exemplo, essa construção da oração, e quando você traz justamente o que você quer, tudo que a gente coloca a nossa atenção, tudo que a gente arquiteta pela construção do pensamento, cria-se uma realidade. O universo, ele sempre vai entender e ele pede para que você diga o que você quer. Vibre aquilo que você deseja. Manifeste aquilo que você anseia. Se eu dou a atenção ao contrário, aquilo que eu não quero, como eu vou consumir um alimento e falar, eu vou comer, eu vou trazer todos essas consciências para o meu universo e eu não quero engordar. Você está focando aonde? Naquilo que você não quer. Ao contrário, o universo pede aquilo que você deseja realizar. Então você explicou bem, passa pelo mecanismo do diagnóstico sincero, porque primeiro é preciso saber onde você está.
E depois precisa saber aonde que você quer chegar. O que você quer com isso? E aí a gente realiza justamente esse intento, esse movimento que cria uma cadeia quântica movimentado pela sua vontade, pela sua vibração e colocando o sentimento dentro dessa expansão da realidade que você almeja. Foi bem potencial você trazer justamente essa questão, porque e muito se confunde e se entra na frequência, na vibração daquilo que se não quer, na vibração do medo, quando é preciso, se faz necessário a gente ofertar uma nova face a todo momento e movimentar, justamente como a Joana fala, essa energia de amor a partir de nós, essas palavras minhas, mas com o estímulo desse contexto que ela traz, o movimento adequado dessa energia em nós, a partir de nós, e deixando muito claro, sempre, eu também, são alguns conceitos que eu gosto de colocar porque ele auxilia na disciplina do caminho, deixar claro a proposta. E você trouxe bem, fale aquilo que você quer. E lembrando disso tudo, eu gostaria de, nesse fechamento, trazer um parágrafo do Despertar, do capítulo 10, não podia ser diferente nesse momento. O indivíduo predisposto e sinceramente interessado em sua mudança comportamental pode alcançar, por meio do exercício constante dos valores nobres, a condição de autor consciente do seu destino, tornando-se o médico de si mesmo, esforçando-se porfiadamente para conquistar as oportunidades de ascensão. Granjeará méritos para receber inspirações e intuições instrutivas, bem como as forças e substâncias imprescindíveis à nova edificação. Então, esse parágrafo do Despertar, ele é, para mim, nesse momento, o antídoto que faz com que a gente, após o diagnóstico, movimente a nossa vontade, sobretudo anterioriza a nossa coragem, para que a gente possa criar a resistência necessária. Quando essa nossa professora dor, ela vier fazer a visita, que a gente já tenha o recurso necessário para ofertar para ela uma nova estadia e que passe de uma forma que ela seja conduzida justamente pelas características que nós já conseguimos movimentar do nosso próprio amor. Com certeza. Gratidão eterna, querido amigo. Eu que agradeço. Espero que Mais não uma vez a demore, oportunidade. né, escolher outro tema para a gente retornar a nossa troca de figurinhas, troca de experiências. Deus o Com abençoe certeza. grandemente e estamos juntos. Estamos Eu sempre à costumo disposição quando for preciso. chamá-lo de alma irmã e eterno amigo. Namastê. Namastê. Isso, queridos amigos. Na próxima quinta-feira, teremos a honra de receber a nossa filha Maria Aparecida Saboleschi, também de Santo André, como o Glauber. E o tema dela é Tudo Pode, Se Quiseres. Então, aguardamos vocês na próxima quinta e antes, no domingo, mais uma etapa do nosso processo, do papel da consciência desperta, a nossa auto-iluminação. Paz profunda a todos, internautas, ONET espectadores, César Ayala, empresas e emissoras parceiras, corações solidários, fraternos, onde quer que se encontrem, Deus, o Cristo e seus emissários os ilumine grandemente. Até já.
Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcast e iPhone Podcast. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e ao mesmo tempo auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.